E aí, gostou? Muito massa, né? Hoje o vídeo vai ser sobre essa intro aí baseada naquele filme dos Animais Fantásticos, né? O filme já é mais antiguinho, mas achei legal porque dá pra deixar um resultado bem legal só com plugins do After. Então a gente vai fazer pra você ver como que é fácil e o resultado fica bem legal, com textura, com iluminação. Então é o seguinte, se você gostar, dá um likezinho e segue o canal pra ficar por dentro, que sempre tem vídeos legais aí, beleza? Bora pro After, que aí a gente já vai fazer do zero e vai ficar bem legal. Olha que legal, então ele tem essa textura aí meio de metal, né? Uma luz passando, uns craquelados aqui, nós vamos fazer tudo isso. Inclusive essas nuvens bem legais aqui também, né? Dela com esse paralaxe aí, as nuvens surgindo juntas. Então vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui. Composição nova, vamos pôr aqui comp nuvens. Beleza. Então aqui o que nós vamos fazer? Eu tenho uma textura principal aqui em 4K, em 4K não, 4K ela tá, mas é uma textura básica aqui de uma textura básica de uma nuvem, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, mais o nosso bom e velho Fractal Noise para fazer as outras nuvens, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar isso aqui dentro de uma comp, um sólido preto, mover todos os atributos. Beleza, estamos dentro da composição. Essa comp aqui nós vamos chamar de nuvem 01, tá? Então tá bom, vamos lá. Vamos colocar o nosso Fractal Noise. Fractal Noise. Beleza, vamos colocar ele aqui mais assim, talvez. Vamos transformar aqui, vamos pôr ele um pouco maior. Certo? Vamos colocar no máximo de coisa aqui, de complexidade. E aí nós vamos animar o Evolution. Nós vamos pôr time vezes 50 só, para ficar só uma animaçãozinha aí, tá vendo? Legal, né? Então já temos aí a nossa nuvem. Bem legal. Então tá lá a nossa nuvem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma máscara aqui, ó. Clica 2 vezes na máscara, diminui ela aqui, tá? E aí a gente vai botar um feeder. Um feeder bem grande aqui, talvez colocar uma expansão só para ela ficar aqui no meio, beleza? Tá vendo? Então temos uma nuvem ali. Vamos trabalhar aqui para nossa nuvem ficar mais legalzinha aqui, ó. Vamos pôr um random aqui, ó. Aí a gente vai também, ó, colocar ela mais clara, talvez aqui um pouquinho mais, certo? E aí nós vamos tirar um pouquinho pra gente não ver o corte ali. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos vir aqui na nossa... Isso aqui vai ser a nossa comp final, certo? Nós temos nossa coisa aqui, nossa nuvem que é só a textura. E aí nós temos as nossas nuvenzinhas. Vamos criar uma câmera. Beleza, pode ser de 20 mm. Vamos tirar o Depth of Field, dessa vez não vamos usar não. Beleza, aí a gente vai fazer aqui, ó, em 3D as duas coisas. E aí a nuvem a gente vai pôr bem pra frente aqui. E aí a gente vai pôr screen, certo? Para dar esse blend aqui. Aí o que a gente vai fazer? Para igualar um pouco, nós vamos colocar um curves aqui, ó, na nossa nuvem. Aí antes disso eu vou fazer, ó, vou fazer um transformation aqui. E vou fazer talvez a nossa câmera saindo, é isso? Como que tá na nossa final? Isso, saindo. Então vamos lá. Nós vamos tá lá e aí nós vamos sair até aqui, por exemplo. Beleza? Aqui nós vamos dar um F9 nos últimos frames. E aí nós vamos fazer uma animaçãozinha aqui, ó. Essa curva aqui para sair rápido, tá vendo? Então ela sai rápido e acaba devagar aqui. Beleza, nossa nuvem não vai deixar maior, certo? Olha lá, tá surgindo. E aí você vê que tem a nossa coisa aqui, a nossa primeira nuvem aqui, certo? Certinho, né? Legal. Você tá vendo que a gente está conseguindo ver a divisão aqui, né? Ó. Então a gente tem que aumentar, na verdade pode diminuir aqui, ó. Que aí a gente vai passar a não ver mais, beleza. No screen ali.
nós temos esse curves, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um pouco de azul para dar uma igualada com o outro lá, né? Vamos tirar um pouco de verde e vamos tirar um pouco de vermelho para ver se a gente consegue igualar. Olha lá, ó. Tá vendo? Pra gente chegar mais ou menos onde está o outro ali. Um pouquinho azulado, um pouquinho mais branco, não tem problema. E aí eu vou deixar ele legal, que eu achei legal aqui, nós vamos dar um outro efeito aqui, ó, no Color Dodge, ao invés de screen, beleza? Porque ele fica parecendo uma energia, assim, uma nuvem meio com energia, achei interessante. Aí a gente pode dar uma trabalhada também na colorização aqui, beleza? Ó, vou deixar um pouquinho menos saturado o azul. Tirar um pouquinho do verde, certo? Vai ficar umas nuvens meio com energia, assim. Achei interessante isso aqui. Então, beleza, vamos lá. Vamos duplicar. E aí é um trabalho aqui que é o seguinte, ó. Pra gente conseguir fazer dar uma variada, vamos duplicar pelo menos uma ou duas vezes aqui, ó. Aí a gente pega a nuvem, ó. Temos nuvem 1 aqui, né? Que é essa aqui. Aí, ó, a gente vai duplicar para nuvem 2. Ele duplicou, não fez o nome errado ali porque eu tava com outra. Aí o que a gente faz? Aqui, ó, muito simples, a gente vai lá aqui no Evolution Options e a gente muda só o Random Seed aqui, só e tá tudo certo. Aí, ó, criamos outra nuvem legal. Então, já temos duas nuvenzinhas aí, beleza? Vou aumentar o tamanho dessa, vou duplicar, vou colocar mais lá no fundo, tá? Mas não tanto para ultrapassar da última, certo? Vou duplicar essa aqui, vou colocar bem mais para frente, mais aqui embaixo, talvez. E aí é legal, a gente já tem basicamente nossas nuvens aí. Vou duplicar essa aqui, aumentar, deixar mais para lá. Deixar um pouquinho mais pra frente aqui, talvez. Tá vendo? Então a gente vai... Aí é mais você posicionar aí e ver o lugar que fica legal. Então tá ótimo. Já temos nossa... Ó, bem massa. Aí ficou legal mesmo, hein? Aí que a gente pode fazer para dar uma variada também é vir em uma das nuvens aqui, ó. E variar o random aqui, ó. A gente pode pôr aqui talvez 30, para não ficar tão igual os movimentos também da nuvem, certo? Então, beleza? A gente já tem aí nossas nuvenzinhas, olha lá, bem legal, né? Já tem um parallax aí, show. Aí o que a gente vai fazer? Vamos começar agora criando o GC. O GC é muito simples, olha só. Vamos lá, vamos criar uma composição, vamos colocar aqui comp final texto, que é o GC, né? Aí nós vamos criar um texto aqui. Eu vou pegar o mesmo que eu usei lá, tá? No outro. Então a gente vai vir aqui, ó, em placeholder, vou pegar o mesmo. Tá aqui. Vamos colocar numa composição. Placeholder text. Placeholder é onde fica o texto, beleza, galera? Então, beleza, temos um texto. Vamos duplicar esse texto e aí o de cima a gente vai por dentro de outra composição. Isso aqui vai se chamar bevel, tá? E o de trás vai chamar alpha. Esse aqui a gente só vai usar o alpha dele para mostrar ou não as coisas. Aqui nós temos nosso texto que nós vamos fazer aqui, ó. Aí a gente vai vir aqui e criar um adjustment e antes disso a gente vai vir aqui e vai colocar com o botão direito, Layer Styles, vamos colocar um Inner Glow, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que a gente vai fazer? Colocar aqui preto, vamos colocar em 100%, vamos colocar aqui normal, opacity em 100. Ao invés de software, nós vamos for precise, e aí a gente vai aumentar um pouquinho aqui, você vai ver que ele deu essa, tá vendo? Ela ficou um negocinho ali. Ótimo. Aí no nosso adjustment aqui a gente vai colocar dois efeitos. Um vai ser o fast blur, que é como se vai funcionar como um anti-alias pra gente
para ficar mais legalzinho. E aí nós vamos colocar um Solid Composite, porque a gente precisa do fundo preto aqui, tá? Então o fundo aqui no Solid Composite é preto, certo? Que aí eu não tenho mais a transparência que eu tinha. Ok, voltando, aí nós vamos começar com os efeitos, ok? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma textura que vai funcionar como se fosse o nosso environment, beleza? Eu tenho aqui uma textura, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar o próprio Sky aqui, ó, como textura, tá? Eu já tenho ele, que eu chamei de environment, tá? Vamos chamar ele de environment. Nada mais é do que o nosso fundo que a gente usou lá, eu coloquei ele aqui, ok? Nada demais. Então eu só tenho ele aqui legalzão. Vamos deixar ele cobrindo tudo aqui. Ótimo. Então, comp text. Beleza, eu tenho meu environment aqui. O que a gente vai fazer? Desclica aqui. Aí a gente vai colocar eu vou copiar os efeitos do outro, que é mais fácil, mais rápido, e eu vou explicando. É mais fácil, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Nesse environment aqui, eu vou copiar todos esses efeitos aqui. Tá? E aí eu vou explicando o que cada um faz. Vamos lá. Vou colar aqui. Certinho. Beleza. Aí aqui, ó, o seguinte. Vou desabilitar todos. Vamos para o primeiro Motion Tile. Motion Tile é para você diminuir aqui o tamanho da parada, que a gente vai usar isso para fazer o reflexo, aquele reflexo passando. Bom, então aí, o primeiro environment, esse Motion Tile, a gente vai fazer só isso e vai colocar um keyframe mexendo, ó, tá vendo? O keyframe ele vai aqui no Tile Center, ó. Você só vai mexer ele da esquerda para direita, da direita para esquerda, onde você quiser, tá vendo? Ele só faz isso, o Motion Tile. Beleza, o primeiro efeito tá lá. Segundo efeito, CC Glass. Tá vendo o que ele faz? Aí, ó, esse aqui a gente vai usar para fazer como se fosse o reflexo, tá? Então, vai ser isso aqui. O que a gente vai fazer? O bump dele aqui, como eu copiei e colei, ele veio errado. Nós vamos usar esse aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo que ele já mostrou como se fosse um vidro ali? Ó, que interessante, ó. Então, esse a gente vai usar com essas características aqui, ó. No software, então você pausa aí e coloca no seu que vai dar certinho. É isso que a gente precisa. E aí, ó, se você ver aqui, ó que interessante. É isso que vai fazer o reflexo andar para lá e para cá, ok? Então esse é o primeiro CC Glass, tá? Legal pra caramba. Depois nós vamos colocar um efeito que ele vai fazer como se fosse uns craquelados, que fica bem legal. Para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma textura. Então eu já vou colocar aqui, ó. Tá vendo esse texture aqui, ó? Eu vou colocar aqui embaixo, vou desabilitar e vou entrar para vocês verem. Tá vendo? Nada mais é do que uma textura grunge muito doida aqui, certo? Nada demais. Então vamos voltar no nosso campo final, ela nem aparece. Mas no environment, lá no nosso compound blur, que vai ser o terceiro efeito, nós vamos colocar a textura, certo? Olha que interessante que esse efeito faz. Ele cria como se fosse uma textura muito doida por cima da parada. Então fica muito legal. Beleza. Aí você só coloca, pode ser 100 aqui, deixa com stretch e ok. O nosso próximo CC Glass é o que vai mostrar o nosso título e é o que vai fazer eu aceitar as luzes do After, entendeu? É isso que é legal. E aí a gente vai usar o shading aqui para você ver. Então, como eu copiei e colei, ele veio o bump map errado. O bump map que eu vou usar é o mesmo, o bevel. Olha que interessante. Agora a gente já tem uma parada bem mais sólida ali, tá vendo? No meio. E o último, aí você pode ver aí, ó, 0,30 de altura, né, que é o height. Aí nós vamos usar as luzes que eu vou criar no After, aí você vai ver que interessante que fica. E aqui, Set Match é um efeito que a gente, todos esses efeitos tem aqui, tá? No Effects Presets. É só você ir colocando um por um e fazendo esse passo a passo. E aí aqui, ó, na hora que eu dou o Set Match, eu vou pegar o meu alpha, que é aí que eu te expliquei lá, que era pra gente conseguir retirar o fundo. Como eu coloquei no meu highlights aqui, o que eu vou fazer? Vou criar as luzes agora, vamos lá. Então vou criar uma luz ambiente, em 100% de coisa, de iluminação, né? Enfim. Ó, quanto mais eu ponho, mais ele mostra, tá vendo? Mas eu quero ela
pouquinha coisa só, porque eu vou trabalhar nas outras duas luzes, ó. Então a gente vai criar mais uma luz e essa luz vai ser point, tá? Essa eu vou pôr 300 de iluminação. Aí essa eu vou pôr mais pro lado. Olha que maneiro que fica isso aqui, cara. Fica muito legal. Aí é o seguinte, eu coloquei uma aqui em cima, vou duplicar e vou colocar uma mais aqui do lado embaixo, tá? Só que essa aqui eu vou tirar a transparência pra gente ver melhor. Olha só. Olha que interessante essa. Essa eu vou pôr mais pro fundo, ó, no eixo Z. Porque essa eu quero que afete só uns pedacinhos ali, ó. E aí o que eu vou fazer nessa aqui? Essa aqui eu vou colocar ela uma cor de lava meio vermelha aqui, ó, meio laranjada. E olha que interessante o efeito que dá, ó. Tá vendo lá? Então, olha só. Eu tenho esse contraluz aqui dessa outra cor. Muito louco, né? Muito massa mesmo. E aí, ó, eu continuo com o reflexo. Olha que legal. O reflexo é o que eu criei aqui, ó, com o meu Motion Tile e esse primeiro CC Glass, entendeu? Por isso que fica bem maneiro. Olha só a textura como é que fica, ó. É muito show, né? Olha lá, o Compound Blur, ele faz esse efeito de metal aqui, ó. Fica muito legal, né? Beleza, nós estamos quase prontos com o nosso efeito. O que mais que falta? Falta aqui a gente fazer aqueles craqueladinhos, ó. Olha que interessante aqui, ó. Vou pôr ele mais perto aqui, ó. A gente tem como se fossem uns craquelados aqui, olha que interessante. Muito louco, né? Ó, tá vendo? Nós temos esses craqueladinhos aqui. Como que a gente vai criar eles? Nós vamos lá dentro do nosso bevel, e aí para isso o que eu vou fazer, ó? Deixa eu mostrar um jeito bem legal. Você vai travar a sua comp aqui, e aí você vai abrir a sua comp bevel. Você vai ver que você vai ter duas composições aqui. Você bota uma de cada lado, tá vendo? E aí, conforme você mexe nessa aqui, você vai ver no resultado em tempo real. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa comp bevel, que é essa aqui, né? Ó, tá lá, beleza. O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos criar um sólido. Não importa a cor, vou pôr preto. E nós vamos colocar o nosso bom e velho Fractal Noise, certo? Aí ele tá lá, bonitão. Você tá vendo que ele já tá atualizando aqui, ó? É exatamente isso que a gente quer. Então a gente vai fazer isso aqui, nós vamos colocar 10 também de complexity. E aí beleza. E aí o que a gente vai pôr aqui, ó? Que é o segredo de tudo. Nós vamos colocar darken, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui, ó, pra gente fazer a parada só um pouquinho. Ah, é por cima daqui, tá? Desculpa, então é por cima do adjustment por conta do Solid Composite. Tá bom, então, aqui é o nosso fractal. Beleza, aí olha só, ó, eu vou deixar ele só relando. Você tá vendo aqui, ó, como ele usa luminância, ó, aonde tá essa craqueladinha aqui é onde ele vai fazer. Olha que interessante. Tá vendo? Ó, tudo em tempo real, ó. Olha lá. Então eu tenho uns craquelados aqui, ó. Ó, aqui tá mais fundo, ali não. Então isso aqui o pessoal usa para fazer efeito de destruição procedural, né? Eu não sei como fala isso em português. Ó, se você vem aqui, ó, ou até mesmo, ó, você quer ver? Não precisa nem fazer aqui, ó. Eu vou deixar bastante craquelado aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês um jeito de animar bem legal, ó. Vou deixar assim, deixa eu fazer ele parecer mais. Aí, tá vendo? Ele tá bem craqueladão, né? Se a gente só animar a opacidade, ó, de, sei lá, 3 segundos, você já vai ver que ele vai de um texto... ele vai de um texto sem craquelados para como se fosse uma coisa se desfazendo assim, entendeu? A animação. E aí fica bem legal. Quer ver, ó? Ah, ele está atualizando essa comp aqui, ó. Mas se a gente voltar aqui, vamos ver. Olha lá, ele vai mostrar agora, ó. Que legal. Olha lá, tá vendo? Ele começou a se deteriorar ali, ó. Bem legal, né? E junto a isso o efeito do reflexo. Então fica bem massa. Tá vendo?
Então, ó, se você reparar aqui, ó, no O você vai ver bastante, ó. Ó como é que ele tá bom, aí ele começa a se desfazer, tá vendo? Inclusive achei legal, vamos deixar assim esse. Beleza, nós temos o bevel, temos esse aqui. Vamos colocar só para dar uma suavizada aqui, ó. Tá legal, né? Bem show de bola. Bom, beleza. Aí tá praticamente tudo pronto. A gente pode fechar essa, pode destravar essa aqui. E aí a gente já tem a nossa animação. Olha que show de bola, tá vendo? E ele fica muito bonito. Esse efeito do compound blur aqui, ele dá muita realidade na parada. Então é isso. Acho que a gente pode aqui, ó, arrumar talvez o nosso ambiente light pode ser menor, para os nossos highlights se destacarem mais. Olha que louco que ficou. Bem massa, né? Então o nosso texto começa bonitão, todo certinho, e depois ele vai se deteriorando. Depois, o que a gente pode fazer? A gente só vem aqui, ó, na nossa comp das nuvens, e a gente adiciona o nosso... Cadê ele? É esse aqui, ó, como final texto. Olha lá, que massa. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar por enquanto, né? Estamos aí e tal. Nós vamos colocar esse texto mais pra frente, é isso? É, porque a hora que ele acabar aqui, ó, a hora que ele acabar aqui, ele tem que estar bonitão aqui na frente, né? Então ele surge, deixa eu ver, é isso aí, ó, ele surge por trás ali, aí, legal, bem massa, né? Aí, ó, vou fazer mais uma coisa lá dentro que vai ficar bem massa. Além disso, nós vamos adicionar um blurzinho aqui, ó, pra ele chegar bonitão, tá vendo? Beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma profundidade agora. O que a gente faz? A gente vem, duplica esse invite, a gente vai chamar de 3D. Aí, a gente vai vir aqui, ó, vai tirar Motion Tile, CC Glass e o Compound Blur. Nós vamos deixar só os outros, certo? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um efeito chamado CC Radial Blur, certo? Eu vou tirar aqui para você ver. Ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai pôr Fade Zoom e vai pôr -5 aqui, ó. Você vai ver que ele criou só uma... como se fosse um efeito de shadow assim, né? Porém, o que a gente quer? Depois disso a gente vai aplicar um Curves e aí a gente vai fazer uma parada bem legal, que é vir aqui em alfa, pega aqui no meio e sobe bastantão, até ele criar, olha só que louco, ele cria como se fosse um 3D, e aí a gente vem no RGB e a gente rebaixa bastante aqui, ó, certo? Olha só, ó, então a gente vê que descola ele lá, ó, muito legal, né? Ó, e aí já dá muito mais profundidade, né? E olha que legal, o nosso texto ficou craquelado aqui, e no início ele tá certinho. Ó, olha lá, tá vendo? Ó, tá certo, dá certo. Ó, que show. O que a gente pode fazer também é pôr mais pra frente aqui, ó. No bevel, a gente pode fazer com que ele fique craquelado só depois que ele entre, tá vendo? Que ele entra. Olha lá. Show de bola. Então é isso. Vou pôr para renderizar para a gente ver. O legal é que é um efeito que a gente chama que ele é procedural, né? Eu não lembro o nome que é em português, mas o que acontece? Se você vir aqui no seu... Por isso que eu pus tudo em composições. Se a gente ver aqui, ó, deixa eu fazer aquela mesma coisa lá, ó. Nós vamos travar essa comp aqui, nós vamos abrir a comp... Essa não... Nós vamos abrir a comp alpha aqui, que é o nosso texto, tá? Vamos colocar a comp de um lado e o resultado final do outro, ó. Certo? Então nós temos aqui o resultado final. Só da gente fazer isso aqui, ó, por exemplo, nós vamos vir aqui em Character, vamos pôr, por exemplo, uma outra fonte. Certo? Vamos lá, talvez... Aí é o seguinte, você percebeu que ele ficou mais quadrado do que aquela coisa mais pontuda? Aonde que a gente mexe nisso? A gente mexe nisso no nosso bevel. Se a gente ver aqui no bevel, ó, você está vendo que é o inner glow. Se a gente aumentar o inner glow aqui, talvez para 30, olha lá. Esse efeito ficou bem massa, né? Olha que louco.
E aí a gente tem o nosso craquelado lá também. Show de bola, né? Vamos renderizar pra gente ver. Ficou bem legal essa fonte mais grossa também. E fica muito bonito, né? E vou renderizar e aí a gente já vê. Então eles ficam o brilho e aí o nosso craquelado surgindo aí, ó. Show de bola, né? E as nossas nuvens, ó, chegando também, ficou legal. Então tá tudo uma composiçãozinha bem massa aí. O legal é que tudo que você muda, ele já vai atualizar. Por isso que a gente fez tudo certinho dentro das composições. Se você mudar essa textura aqui, ele vai mudar bastante coisa. Se você mudar, por exemplo, ao invés de você pôr uma nuvem no fundo, você pôr outra coisa, quando você vier aqui no seu environment, se você colocar outra textura, por exemplo, só da gente colocar, por exemplo, essa textura aqui, ó. Olha só que loucura, o massa desse tutorial. Entendeu? Se a gente colocar só essa textura aqui, ó, você vai ver que já muda totalmente, ó. Aí a gente tem que ajustar, né? Ajustar as luzes, mas fica muito legal porque ou as luzes ou a própria textura, né? Porque eu baseei numa textura mais escura. Então se eu diminuir a textura, ó, que legal, já mudou completamente, né? Então só de você mudar a textura aqui, que é o environment, ele vai mudar tudo, porque é tudo baseado nessas coisas. Então muda a fonte, muda a textura, muda o seu environment aqui. Então fica muito legal por conta disso. Então se você gostou desse tutorial maneiro aí, segue o canal e curte e compartilha aí para ajudar a divulgar, beleza? Muito obrigado e até o próximo tutorial. Tamo junto!